Doralice vai descobrir que Osmar roubou o bilhete premiado de Lindomar e a enganou durante todo esse tempo. Nos próximos capítulos da novela Volta por Cima, indignada com a traição do irmão, ela decide tomar uma atitude drástica e resolve denunciá-lo para a polícia, mesmo sabendo que isso pode destruir sua família. Doralice afirma: roubar a própria irmã e sobrinhas? Isso não vai ficar assim. Ele vai pagar por tudo o que fez, custe o que custar. Tudo deverá acontecer logo após Doralice ouvir Jaime e Teresa conversarem e falarem que Osmar está enganando ela. Jaime e Teresa trocam olhares rápidos, visivelmente desconfortáveis. Jaime tenta desconversar, coçando a cabeça nervosamente, e fala: "Ah, nada, Doralice. Só conversa de vizinho, coisa boba." Doralice franze a testa, percebendo que há algo errado, e insiste com um tom mais firme: "Nada, Jaime. Você estava dizendo que eu fui enganada pelo Osmar. Agora quero saber que história é essa." Teresa, com o rosto visivelmente preocupado, tenta amenizar a situação, dizendo com um sorriso forçado: "Doralice, é melhor a gente não falar sobre isso agora. Não é nada importante." Mas Doralice cruza os braços, determinada, e avisa: "Eu faço questão de saber. Quero ouvir a verdade, seja lá o que for." Jaime olha para Teresa, claramente encurralado, e murmura baixinho para ela: "Acho que a gente devia contar de uma vez, Teresa. Não adianta esconder mais nada." Teresa coloca a mão no braço dele, hesitante, e responde com um tom preocupado: "Mas, Jaime, se a gente contar vai dar confusão. Eu tô com medo da reação dela." Doralice bate o pé no chão, interrompendo a troca de palavras entre eles, e exclama: "Dá para vocês pararem de falar como se eu não estivesse aqui? Já deixei claro que quero saber a verdade." Jaime respira fundo, ajeitando o colarinho da camisa, como se estivesse se preparando para algo grande. Ele finalmente olha para Doralice e afirma: "Tá bom, Doralice, vou contar a verdade. Mas já aviso que não vai ser fácil de ouvir." Doralice estreita os olhos, ficando ainda mais intrigada. Jaime continua, com um tom sério: "O Osmar, ele roubou o bilhete premiado do Lindomar. Fez isso para salvar a própria pele, porque na época ele estava jurado de morte pelo filho da Dona Violeta, antes dele morrer." As palavras caem como uma bomba para Doralice, que arregala os olhos, incapaz de acreditar no que está ouvindo. Ela, tentando processar, argumenta: "Não, isso não pode ser verdade. O Osmar, ele nunca faria uma coisa dessas." Jaime tenta argumentar, olhando diretamente para ela, e afirma: "Eu também não queria acreditar, Doralice, mas é a verdade. Ele fez isso para tentar sair vivo daquela confusão." Teresa, vendo o estado de choque de Doralice, tenta suavizar e responde: "Doralice, sei que é difícil de acreditar, mas o Jaime está dizendo a verdade." Doralice passa as mãos pelo rosto, claramente abalada, e murmura: "Eu nunca imaginei isso do Osmar. Como ele teve coragem?" Doralice fica sentada na sala de Jaime e Teresa, visivelmente abalada com a revelação. Ela murmura: "Não pode ser. Não, Osmar. Ele nunca faria isso. Ele não teria coragem de roubar a própria irmã e minhas meninas." Jaime suspira profundamente, olhando para Teresa, antes de responder com um tom sério: "Eu queria que não fosse verdade, Doralice, mas é. O dinheiro desse bilhete premiado era seu e das suas filhas, e o Osmar pegou tudo para salvar a própria pele." Doralice levanta o olhar para ele, os olhos cheios de incredulidade, e pergunta: "Como é que você sabe disso, Jaime? Tem certeza do que está dizendo?" Jaime desvia o olhar por um momento, mexendo no colarinho da camisa, antes de confessar: "Tenho sim, e foi por isso que a Madalena nunca mais olhou na cara dele. Ela sabe de tudo." A menção de sua filha deixa Doralice ainda mais abalada. Ela se levanta de repente, andando de um lado para o outro,
e exclama: isso explica porque a Madalena tá tão fria com ele. Mas como o Osmar teve coragem de fazer isso com a própria família? Jaime permanece em silêncio, sem saber como responder. Teresa tenta intervir, com um tom suave. Doralice, eu sei que é difícil, mas o Jaime não mentiria sobre uma coisa dessas. Foi por isso que a dona Violeta disse aquele dia, quando você foi tirar satisfações com ela, que o Osmar já não era uma boa pessoa. Doralice para de andar, lembrando das palavras de Violeta. Ela coloca a mão no peito, sentindo uma pontada, e murmura: ela disse isso, mas eu achei que fosse só intriga. De repente, Doralice leva as mãos ao coração, seu rosto se contorcendo de dor. Teresa corre até ela, segurando-a pelo braço, e pergunta em pânico: Doralice, você tá bem? Tá sentindo alguma coisa? Doralice, mesmo com a dor evidente, tenta se recompor e responde com determinação: tô bem, não vou morrer de jeito nenhum, não antes de acertar as contas com Osmar. Jaime se aproxima, preocupado, e tenta convencer a amiga. Doralice, calma, não vai fazer nada agora. Pensa na sua saúde. Mas Doralice, respirando fundo para aliviar a dor, afirma: não tem mais o que pensar, Jaime. O Osmar precisa pagar por isso. Ele merece uma lição. Teresa segura o braço dela, tentando impedir que ela saia, e insiste: por favor, Doralice, não faça nada precipitado. Você está abalada, e isso pode te fazer mal. Doralice a encara, os olhos cheios de raiva e determinação, e responde com firmeza: eu sei o que estou fazendo, Teresa. Obrigada pela preocupação, mas isso é entre eu e o Osmar agora. Sem dar ouvidos a mais nenhum argumento, ela pega sua bolsa e sai da casa, deixando Jaime e Teresa preocupados, trocando olhares cheios de apreensão. Jaime comenta: isso não vai terminar bem. Teresa suspira, observando pela janela enquanto Doralice se afasta com passos firmes, e murmura: tomara que ela não faça nenhuma loucura. Logo depois, Doralice chega na mansão de Osmar com passos firmes, o rosto marcado pela raiva. Assim que entra, é recebida pelo irmão, que percebe imediatamente sua expressão fechada. Ele se aproxima com um sorriso forçado, tentando aliviar o clima, e pergunta: Doralice, o que aconteceu? Você tá com uma cara. Antes que ele termine a frase, ela levanta a mão e dá um tapa forte no rosto dele. O som ecoa pela sala, deixando Osmar completamente chocado. Ele leva sua mão ao rosto, os olhos arregalados, enquanto Doralice exclama, com a voz cheia de indignação: eu já fiquei sabendo de tudo, Osmar. Do roubo do bilhete premiado do Lindomar. Como você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Osmar, visivelmente abalado, dá um passo para trás, tentando se recompor. Ele balbucia, ainda atordoado: Doralice, eu não queria que você soubesse disso. Doralice avança, apontando o dedo para ele, e retruca com firmeza: não queria que eu soubesse. Queria continuar me enganando, é isso? Pois eu vou te dizer uma coisa, Osmar. Esse tipo de coisa não pode mais acontecer. Osmar tenta se justificar, levantando as mãos em um gesto de rendição, e fala com a voz desesperada: eu estava num momento de desespero, Doralice. Eu não sabia o que fazer. Doralice cruza os braços, o olhar carregado de decepção, e comenta: sempre passei pano para as besteiras que você fazia, Osmar. Mas agora você passou dos limites. Roubar a própria família? Você roubou de mim, das suas sobrinhas. Osmar, claramente envergonhado, implora: me perdoa, Doralice. Eu sei que errei, mas eu estava encurralado. Eu só queria sair vivo daquela situação. Doralice, incrédula, responde com indignação: você poderia ter pedido o dinheiro emprestado, Osmar. Não precisava roubar nada. Osmar levanta o olhar, com os olhos cheios de arrependimento,
e admite: eu não pensei nisso na hora, Doralice. Eu agi no desespero e agora só quero me redimir. Doralice respira fundo, tentando manter a calma, e pergunta com um tom firme: se quer mesmo se redimir, então devolve o dinheiro. Devolve o que roubou da sua própria família. Osmar hesita, desviando o olhar, e responde com um tom baixo: Eu não posso. O dinheiro agora faz parte dos negócios da dona Violeta. Doralice arregala os olhos, incrédula, e dá um passo à frente, a voz carregada de raiva. Dos negócios da Violeta? Você pegou o nosso dinheiro para se meter com ela? Osmar tenta explicar, mas Doralice não ouve. Ela coloca a mão no peito, sentindo uma pontada forte, e sua expressão de raiva dá lugar a uma de dor. Osmar percebe na hora e corre para ampará-la e fala: Doralice, o que foi? Tá sentindo alguma coisa? Doralice se apoia em uma cadeira próxima, respirando fundo, e responde com dificuldade: eu tô bem. Não vou cair aqui agora, Osmar. Não antes de você pagar por tudo que fez. Osmar tenta insistir, segurando o braço dela. Você precisa descansar. Não vamos resolver nada assim. Doralice, ainda com o rosto marcado pela raiva, se endireita, recusando a ajuda dele. Ela avisa com determinação: você não tem mais minha confiança, Osmar. E eu vou dar um jeito de fazer você devolver o que roubou. Nem que eu precise ir até a dona Violeta para resolver isso. Osmar observa Doralice com evidente preocupação, enquanto ela tenta se recompor após a pontada no peito. Ele dá um passo à frente, estendendo a mão para ajudá-la, e diz com um tom ansioso: Doralice, por favor, deixa eu te ajudar. Você tá passando mal. Não pode sair assim. Doralice, ainda respirando fundo, levanta a mão em sinal de recusa e retruca com firmeza: não preciso da sua ajuda, Osmar. O que eu preciso é que você pague pelo que fez. Osmar arregala os olhos, claramente desesperado, e pergunta: o que você quer dizer com isso? Pagar como, Doralice? Ela o encara por um momento, com os olhos carregados de raiva e decepção, e afirma com frieza: você vai ver, Osmar. Não vou falar agora, mas vou fazer o que precisa ser feito. Osmar tenta argumentar, sua voz cheia de súplica: Doralice, espera, fica aqui, vamos conversar, resolver isso juntos. Eu sei que errei, mas por favor, não faz nada que a gente não possa consertar. Doralice ignora as palavras dele, ajeita a bolsa no ombro e sai com passos firmes, mesmo ainda demonstrando sinais de cansaço. Osmar fica parado na sala, sem reação, enquanto observa a porta se fechar. Quando a solidão o atinge, ele não consegue conter as lágrimas, sentando-se no sofá com o rosto entre as mãos, arrasado com a partida da irmã. Algum tempo depois, Doralice chega em casa, o rosto abatido e o corpo claramente cansado. Assim que entra, Madalena, que estava na cozinha, percebe seu estado e corre até ela preocupada. Mãe, o que aconteceu? Você tá tão diferente. Doralice coloca a bolsa na mesa, com um gesto brusco, e suspira profundamente antes de responder. Eu já sei de tudo, Madalena. Sobre o que o Osmar fez. Madalena arregala os olhos, alarmada, e pergunta: tudo? Você tá falando do bilhete? Doralice assente, ainda ofegante, e responde com um tom firme: é, sobre o roubo do bilhete premiado, que era nosso. Madalena se aproxima, segurando as mãos da mãe, e comenta preocupada: mãe, calma, você não pode se exaltar assim. Lembra do problema no coração. Doralice puxa as mãos delicadamente, tentando tranquilizar a filha, e responde: não vou morrer por causa disso, minha filha. Sou mais forte do que você imagina. Mas o Osmar vai ter que pagar por tudo que fez. Madalena respira fundo, assentindo, e diz com um tom mais calmo: eu também acho que ele tem que pagar. Mas o que mais a gente pode fazer agora?
Não tem muito o que resolver. Doralice, determinada, afirma com convicção. Tem sim. Eu vou denunciar o Osmar para a polícia por roubo. As palavras da mãe caem como uma bomba para Madalena, que dá um passo para trás. Surpresa. O quê? Você quer mesmo fazer isso? Denunciar o próprio irmão? Doralice a encara com seriedade, sua voz firme e cheia de convicção. Nunca pensei que faria isso um dia, Madalena. Mas ele ultrapassou todos os limites. Ele roubou da própria família. Ele precisa aprender que as ações têm consequências. Madalena observa o rosto decidido da mãe por alguns instantes antes de suspirar e dizer: se é isso que você quer fazer, eu te apoio, mãe, e vou junto com você. Doralice a observa com olhos cheios de gratidão e um leve sorriso surge em seus lábios. Ela segura as mãos da filha com firmeza e comenta: obrigada, minha filha. Com você ao meu lado, sei que vou conseguir fazer o que é certo. As duas se abraçam, enquanto Doralice parece recuperar as forças para enfrentar o próximo desafio: acertar as contas com Osmar, desta vez com a lei ao seu lado. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.